Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de cidadania e também, como já foi a de português, o último pedacinho do capítulo, né? A apostila de filosofia ela é tão fininha que a gente acabou rápido, né? Então, gente, falamos muito sobre os assuntos daqui dessa apostila, né? Muito sobre a indústria cultural, sobre o cinema, sobre os filmes, sobre desenhos, e como toda essa indústria cultural que é passada pela televisão, que é passada pela mídia, pela internet, ela influencia na nossa vida, certo? Ocasionando o quê? Compras desnecessárias, vamos gastar dinheiro em coisa que a gente não precisa, ou então, padrões de beleza. Aí a mulher, para ser bonita, tem que ser loira. A mulher, para ser bonita, tem que usar o shampoo seda ou Dove, né? Então, tudo isso que eles fazem, toda essa propaganda que a indústria cultural faz, deixa todo mundo meio louco. Nossa, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho... Não é assim, né? A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, certo? A gente também é bonito. Eu não preciso ser uma modelo para ser bonita, certo? Ou eu não preciso ser uma atriz de TV, de novela, para ser rica e famosa. Não, certo? Cada um é um. E é isso que a gente tem trabalhado, todo o conteúdo dessa apostila. Então, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, certo? Com a minha cor de cabelo, com a cor do meu olho, com o meu corpo, certo? Com os meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos. Eu tenho que ser feliz desse jeito, certo? E eu fazer a minha história, sem ficar lá deixando toda essa indústria cultural fazendo a minha cabeça. Não posso, certo? Eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sou. Isso é o mais importante. Então, nós vamos agora falar justamente sobre isso. Vamos lá na apostila de cidadania. Peguem lá na página 307. O prof vai colocar aqui. Então, vamos lá. Aceitar quem eu sou. Como já percebemos, é muito difícil resistir e não ceder aos apelos dos padrões sociais trazidos para perto de nós. É fácil se sentir feio em algum momento, sentir-se fora da moda e ter vontade de seguir todas as tendências que circulam por aí, não é mesmo? É difícil gostar de usar determinada cor quando a sociedade diz que a cor certa para você é outra, né? Imagine só, eu gosto de preto, mas a sociedade diz que o preto não é uma boa cor, que preto é de uma pessoa ruim. Aí eu não vou mais usar o preto, mas eu gosto de usar o preto. Então, eu tenho que saber disso, certo? Todo mundo tem o direito de ser quem é de verdade, e todo mundo é lindo por isso. O fato de cada um ser de um jeito é o que faz o mundo ser tão diverso e bacana como é. Já pensou se todas as meninas fossem loiras? Meu Deus, né? Meu Deus. E se todos os meninos tivessem o cabelo liso e castanho? Será que seria legal? Todo mundo igual? Eu acho que não. Eu acho que não mesmo. O que aconteceria se seguíssemos à risca os padrões de beleza impostos por aí? Os padrões de beleza quais são? Que a mulher tem que ser magra, tem que ser loira, né? Não pode comer muito. Aí quer dizer, eu vou ter que passar fome? E aí? O que eu vou fazer com o meu corpo se o meu corpo precisa que eu coma? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Não importa se você é alto ou baixinho, mais magrinho ou mais gordinho, isso realmente não importa. Por mais que tudo caminhe para tirar você do seu natural, você tem todo o direito de continuar assim, sendo você e sendo feliz e confortável com quem você é. Os apelos dos padrões de beleza são muitos e estão em muitos lugares.
Vale a pena refletir se eles combinam com a pessoa que você quer ser hoje. Se combinar, tudo bem, mas isso não é um problema. Mas se não combinar, você pode ser do jeito que você quiser, certo? Nossa lição de casa, então, antes de eu passar a outra partezinha da aula. Nós vamos fazer aqui a parte da mão na massa, tá, gente? São três perguntinhas, tá? Então, tá lá. É hora de pensar sobre você, a indústria cultural e os padrões de beleza. Relembre suas características e os padrões discutidos nas últimas aulas que nós falamos. Pense sobre as seguintes perguntas e responda. Então, está aqui. Então, vocês vão responder. São questões pessoais, certo? Onde vocês vão responder essas questões. Então, agora a prof vai passar um videozinho sobre quem sou eu, para vocês assistirem. A prof vai colocar o link desse vídeo lá no Que Mágico também, para vocês assistirem. Lembrando, o videozinho é em inglês, então tem que prestar atenção para entender, certo? Vamos lá, então. A prof vai tirar a imagem, vai tirar o áudio que fica melhor para vocês. Throughout the history of mankind, 3 little words have sent poets to the blank page, philosophers to the agora, and seekers to the oracles. Who am I? From the ancient Greek aphorism inscribed on the Temple of Apollo, "Know thyself," to the Who's Rock anthem, "Who are you?" Philosophers, psychologists, academics, scientists, artists, theologians, and politicians have all tackled the subject of identity. Their hypotheses are widely varied and lack significant consensus. These are smart, creative people. So what's so hard about coming up with the right answer? One challenge certainly lies with the complex concept of the persistence of identity. Which you is who? The person you are today, 5 years ago, who you'll be in 50 years? And when is am? This week? Today? This hour? This second? And which aspect of you is I? Are you your physical body, your thoughts and feelings, your actions? These murky waters of abstract logic are tricky to navigate, and so it's probably fitting that to demonstrate the complexity, the Greek historian Plutarch used the story of a ship. How are you I? As the tale goes, Theseus, the mythical founder-king of Athens, single-handedly slayed the evil Minotaur at Crete, then returned home on a ship. To honor this heroic feat, for 1,000 years, Athenians painstakingly maintained his ship in the harbor and annually reenacted his voyage. Whenever a part of the ship was worn or damaged, it was replaced with an identical piece of the same material, until at some point, no original parts remained. Plutarch noted the ship of Theseus was an example of the philosophical paradox revolving around the persistence of identity. How can every single part of something be replaced, yet it still remains the same thing? Let's imagine there are 2 ships. The ship that Theseus docked in Athens, Ship A, and the ship sailed by the Athenians 1,000 years later, Ship B. Very simply, our question is this: does A equal B? Some would say that for 1,000 years there has been only one ship of Theseus, and because the changes made to it happened gradually, it never at any point in time stopped being the legendary ship. Though they have absolutely no parts in common, the 2 ships are numerically identical, meaning one and the same, so A equals B. However, others could argue that Theseus never set foot on Ship B, and his presence on the ship is an essential qualitative property of the ship of Theseus. It cannot survive without him. So, though the 2 ships are numerically identical, they are not qualitatively identical. Thus, A does not equal B. But what happens when we consider this twist?
What if, as each piece of the original ship was cast off, somebody collected them all and rebuilt the entire original ship? When it was finished, undeniably, two physical ships would exist, the one that's docked in Athens and the one in some guy's backyard. Each could lay claim to the title, the Ship of Theseus, but only one could actually be the real thing. So which one is it? And more importantly, what does this have to do with you? Like the Ship of Theseus, you are a collection of constantly changing parts. Your physical body, mind, emotions, circumstances, and even your quirks, always changing, but still, in an amazing and sometimes illogical way, you stay the same too. This is one of the reasons that the question, who am I, is so complex. And in order to answer it, like so many great minds before you, you must be willing to dive into the bottomless ocean of philosophical paradox. Or maybe you could just answer, I am a legendary hero sailing a powerful ship on an epic journey. That could work too. Então, gente, era isso que a prof queria passar para vocês. Vou colocar o link lá no Que é Mágico, vocês assistem, certo? Lembrem que é em inglês, então tem que prestar atenção, certo? E fazer a lição da nossa última página da apostila 3. Então, ficamos por aqui. Beijos e até o nosso próximo vídeo.